O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o menor no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal YouTube, Instagram, Mãe Piedade, vocês que aqui estão presentes, que Deus abençoe e guarde a todos. Escutamos a leitura tirada do livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 20 a 23. O dizer do livro do Êxodo que um anjo seria colocado à frente para conduzir o povo de Deus, que está na travessia do deserto, rumo à terra prometida, ela é muito preciosa e muito significativa. O primeiro, porque o anjo em si é aquele que faz as vezes do próprio Deus, ou seria a própria presença de Deus, uma forma de descrever. E para que nós entendamos a riqueza disso, que o anjo sendo enviado, é assim descrito sobre ele no versículo 22 do capítulo 23. Se, é uma condicionante, se ouvires a sua voz, a voz de quem? Do anjo que eu colocarei à vossa frente para vos conduzir, e fizerdes tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Significa então que aquele anjo que conduziria o próprio povo era, na verdade, aquele que comunica e faz as vezes do próprio Deus. Obedecendo-o, seguindo-o, estariam seguindo e obedecendo ao próprio Deus. E aí vejamos uma outra compreensão. Sendo o dizer de Deus que conduz o povo, e mais à frente, lá na frente, esse povo teria as tábuas da lei e os ensinamentos de Moisés para continuar caminhando, escutando e seguindo. Aqui então existe um detalhe interessante. O anjo traz a palavra que deve orientar esse povo, diz que tem um caminho que não é conhecido no meio do deserto para chegar até aquele lugar que o Senhor lhes prometera. O anjo, então, fica comprovado que é aquele que faz às vezes e conduz segundo a vontade do Senhor, que guarda o seu povo na travessia do deserto durante 40 anos, durante tanto tempo. Mas esse povo hoje tem rosto, tem nome, está numa época diferente. Esse povo somos nós. Temos hoje a mesma situação na qual o Senhor vela por nós, cuida de nós. Não só cuida, não só vela, mas deseja nos guiar. E se faz muito firme e presente esse dizer, se ouvires. E, na verdade, o verbo mais adequado seria, se escutares a sua voz, se escutares a sua voz, então verás que ele se opõe e te protege diante dos inimigos e adversários. Porém, meus caros, não pensemos que o nosso maior adversário é alguém que está fora de nós. Não nos enganemos em pensar que o maior adversário é aquele que se coloca à nossa frente
como oposição. Esse é o menor de todos. O maior de todos está em nós. Somos nós. Por que eu falo isso? Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5 e o versículo 10. A pergunta dos discípulos não é uma pergunta inocente. Não é uma pergunta como uma criança. É uma pergunta que tem razão, ponto de partida e destino. A razão é atender a uma curiosidade pessoal de cada um. Estamos andando contigo e o que nós vamos ganhar com isso? Ela tem uma origem, que é aquele desejo de, ora, nós saímos de tantos lugares, o que vamos ganhar? E destino, o que nos promete? Bem, Jesus recebe a pergunta de seus discípulos e chama uma criança, colocando-a no meio deles. Vale lembrar que a criança nem mesmo era contada no contexto bíblico. Mas eu não concordo com isso. Problema seu. É o contexto no qual a Bíblia existe. É o contexto no qual Jesus viveu. Mulheres e crianças não eram contados. Eu não concordo também, mas eu vou fazer o que? Eu não posso mudar o passado. Era assim. A criança, ela é aqui o sinal de quem só pode contar com uma pessoa. Ou Deus, ou uma outra pessoa. Quem dela gosta. Porque, sejamos honestos, quando a criança é pirracenta, chata, aborrecida, intragável, indigesta, insuportável, displicente, e aquilo tudo que a gente não precisa falar, nenhum de nós quer perto de nós. Basta dizer que quando aquele sobrinho, aquele filho de vizinho chega em casa, que é montado pelo capiroto, todo mundo quer ele longe de casa. E quem falar que é mentira é mais mentiroso do que eu. É verdade. Eu gosto de gente honesta. Mentir? Não. Pode ser neto. Quando vai para casa, fala, graças a Deus, ele tem endereço de destino. A criança, a não ser quem dela muito gosta, cuida. E aqui, Jesus chamou a criança, que é exatamente o símbolo de quem? Ou conta com quem dela gosta muito, ou só pode contar com Deus mesmo, porque ela não tem nada a oferecer. Nada. Objetivamente nada. No lugar onde existem escassez de recursos, a criança, naquele tempo, talvez seria muito mais difícil e faria muito mais jus a uma frase que muitos de nós usamos, que é assim, criança é caro. Porque eu já escutei muitas vezes. E eu tenho certeza que todos aqui já escutaram. É símbolo de quem não tem nada a oferecer, nada a contribuir, vai dar trabalho e atrasará o caminho. É exemplo que eu posso trazer agora. Alguns devem ter visto uma cena de uma criança que conseguiu sujar uma determinada área no shopping, e aí depois o pessoal da segurança ajudou o pai e a mãe a ajudarem a criança a limpar. Bem feito. Então, olhem só. Ela é símbolo exatamente de quem não tem nada a oferecer. Jesus coloca no meio deles. Diante daqueles que querem ter uma resposta, qual de nós, o que é que nós vamos ganhar com isso, qual de nós é o mais importante, ele coloca alguém que não tem nada a oferecer, que é símbolo exatamente, é sinal exatamente de quem de tudo depende.
Se não vos converterdes como crianças, não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Se não tomardes a consciência de que no fundo, dependeis, sois dependentes, não viverão a dinâmica do que eu vos apresento e vos chamo a viver. E por que eu falei que é o nosso maior inimigo? É exatamente esse, aquele inimigo que faz com que nós achemos que somos tão importantes e tão bons que o mundo gira ao redor de nosso umbigo. E todo mundo tem essa tendência. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a capacidade que nós temos de deixar com que isso cresça dentro de nós. E de tal modo, aquela criança ou aquele adolescente que não escuta, também não se deixa conduzir por quem pode instruí-lo. Os discípulos de Jesus, que compõem a sua igreja, correm esse risco todos os dias. Até o Papa corre. Todos nós corremos. E aí está a importância desse detalhe. O Senhor, nosso Deus, cuida inclusive daqueles que não têm nada a oferecer a ninguém, mas cuida. E é a imagem do que nós temos na conclusão do trecho do versículo 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Voltemos lá ao Êxodo. O anjo é colocado para conduzir o povo que, a princípio, na compreensão de todos ao redor, não valia nada. Era um povo de escravos. E ele cuida desse povo. Ele diz que cuida dos pequeninos, dos mais insignificantes. E não é por aquilo que eles podem oferecer, é por aquilo que eles são. E ao dizer que estes anjos têm acesso à face do Pai que está nos céus, é de Jesus dizendo o seguinte: eles têm livre acesso a quem vocês colocam o empecilho para que as pessoas o alcancem. Eles que não têm nada a oferecer têm esse acesso, que somente na compreensão do povo de Deus, os anjos que estavam diante de Deus seriam os anjos mais importantes. Então estes, que são guardados pelo próprio Senhor através de seus anjos, e que vocês acham que não tem nada a oferecer, têm acesso àquele que cuida de todos. Então eu lhes pergunto, o que vocês querem ser? Os maiores no reino dos céus, ou como aqueles que dependem de quem é o Senhor do reino dos céus? É uma perguntinha interessante, não é? A senhora está gostando, né? Eu estou vendo que a senhora está gostando. Caríssimos, é muito sério, porque hoje, no fundo, nós não estamos somente celebrando a lembrança dos nossos anjos da guarda ou dos santos anjos, em qualquer que sejam as categorias angélicas que nós falemos. Não estamos falando simplesmente agora do anjo que me guarda, nós estamos falando do cuidado de quem zela por nós. E se nós damos espaço para que ele fale conosco e falamos com ele. Se temos uma relação com ele, porque a relação com o nosso anjo é, obviamente, a relação com o nosso Deus, porque acabo de comprovar, o anjo é aquele que faz as vezes do próprio Senhor. Eu diria até que os anjos são a forma com que a gente consegue enxergar e experimentar nosso Senhor. Agora, você dá espaço para que Ele te conduza? Ou você talvez seja como aqueles que têm o Salmo 90, 91 abertos em sua prateleira, nunca viram como que o Salmo
tem a sua cadência e a sua beleza, e também acredita que só por estar aberto todos os males vão ser expulsos de sua casa. Com todo respeito, me desculpem, mas bula de remédio que não é lida não resolve o problema. Como também remédio que não é tomado não vai curar ninguém. Me lembro que uma vez eu fui à casa de uma senhora ilustre com um laquê no cabelo que parecia uma armação. Ela parecia, na verdade, uma naja com o cabelo aberto, assim. Eu posso falar porque ela já morreu, então não tem problema. Ela não vai me escutar, a não ser lá, então está tudo bem. Ela tinha o Salmo aberto na 90, 91, o Salmo 90, 91. A folha estava quase quebrando, de tão seca e suja. Você virava a página assim, estava branquinha. Não adiantou nada. Porque o ponto principal, que escutar o que o Senhor diz, não teve efeito. Pois bem, o Salmo 90 a 91 tem uma beleza singular. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, portanto se coloca sob a sua guarda, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Significando então que a sua confiança e a sua dependência está naquele que o guarda, que por ele vela, de tal modo que ele sabe que do caçador e do seu laço ele livra, ele o salva da palavra que destrói. Com suas asas ele protege, com seu escudo e suas armas ele defende aquele que se coloca sob a sua guarda. Portanto, não teme terror algum durante a noite, nem flecha disparada em pleno dia, ele não tem medo. Ele da peste caminha pelo escuro, não tem medo, e a desgraça que devasta ao meio-dia, ele não se curva, pois ele sabe, nenhum mal há de chegar perto dele, nem a desgraça baterá à porta dele, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos ele o guarde. Nós confiamos em quem nós acreditamos. Nós confiamos em quem nós conhecemos. Nós depositamos nossa segurança em quem nós sabemos que pode nos guardar. Agora resta saber quem é a sua segurança, quem é a sua esperança e em quem você coloca a sua guarda.